Em 25 de maio de 1979, um avião caiu nos arredores de Chicago. Entre as vítimas estava um homem que quase ninguém conhecia pelo nome, mas cujas ideias, se tivessem chegado ao público naquela época, teriam mudado completamente a forma como a humanidade entende a relação entre mente, corpo e realidade. O nome dele era Itzhak Ben-Tov, engenheiro, inventor, pesquisador e alguém que passou décadas tentando construir uma ponte entre a física moderna e os estados mais profundos da consciência humana. Não com poesia, não com fé, mas com dados, experimentos e uma precisão que deixaria qualquer cientista desconfortável. Porque o desconforto começa exatamente quando os números confirmam aquilo que a ciência oficial prefere ignorar. Ben-Tov não era um guru, não era um pregador, não era o tipo de pessoa que aparecia na capa de revistas espirituais. Não usava roupas brancas, não falava como se estivesse revelando verdades divinas, não prometia milagres. Ele era exatamente o oposto disso. Era o tipo de homem que explicava o funcionamento do universo com a mesma objetividade que um engenheiro explica o funcionamento de uma turbina. E é justamente por isso que tudo o que ele deixou registrado em suas anotações, experimentos e no seu livro Stalking the Wild Pendulum não pode ser descartado como misticismo popular. Porque não é misticismo, é física, é biofísica. É a descrição técnica de algo que a maioria das pessoas tenta fazer todos os dias, sem entender absolutamente nada sobre o mecanismo por trás disso. O que Ben-Tov descobriu, ao longo de anos de pesquisa séria e metódica, é que os seres humanos não são apenas organismos biológicos que pensam e sentem. Eles são um sistema de transmissão e recepção, um campo de frequência que interage de forma mensurável com o campo maior do universo ao redor. E essa interação não é aleatória, ela segue leis. Leis tão precisas quanto as leis da termodinâmica ou do eletromagnetismo. A diferença é que essas leis operam em um nível que os instrumentos científicos levaram décadas para começar a detectar, e que muitos laboratórios ainda preferem não investigar, porque as conclusões são desconfortáveis demais para o modelo dominante. E o que torna tudo isso relevante para você agora, neste momento, é o seguinte: o motivo pelo qual tantas pessoas passam anos tentando transformar suas vidas com visualizações, afirmações e rituais, e não conseguem resultado nenhum, não é falta de fé, não é falta de esforço, não é falta de merecimento. É falta de entendimento do mecanismo real. Ben-Tov identificou que o problema não está na intenção. Está na frequência a partir da qual essa intenção é transmitida. E frequência não é algo que você controla apenas com a mente consciente. É algo que você calibra com todo o seu sistema nervoso. Ele mapeou esse processo com um nível de detalhe que vai muito além de qualquer livro de autoajuda, porque ele não estava vendendo esperança. Ele estava descrevendo um sistema que funciona independentemente de você acreditar nele. Da mesma forma que a gravidade funciona, você acreditando ou não. E entender esse sistema muda tudo. Não porque deixa a vida mais fácil, mas porque remove o maior obstáculo entre você e aquilo que você quer construir. A ilusão de que pedir ao universo é apenas dizer as palavras certas na hora certa. O que Ben-Tov passou a vida tentando provar começa muito antes do pedido. Começa em um lugar que a maioria das pessoas nunca acessa conscientemente e que, de forma paradoxal, é o único lugar de onde um pedido real pode surgir. Ben-Tov não chegou a essas conclusões sentado em uma cadeira, refletindo sobre o sentido da vida. Ele chegou a isso da forma mais improvável possível, medindo, com instrumentos, com dados, com a frieza metódica de alguém que passou anos desenvolvendo equipamentos médicos de alta precisão, antes de voltar sua atenção para algo que a maioria dos cientistas nem consideraria um objeto legítimo de estudo. E o que ele encontrou ao começar a observar o que acontece no corpo humano durante estados profundos de meditação e foco intencional foi algo que mudou completamente sua compreensão sobre o que significa pedir qualquer coisa, seja ao universo, ao campo, à vida ou ao que quer que exista além da sua percepção imediata. O coração humano,
Quando entra em um estado de quietude profunda e intenção clara, começa a pulsar em uma frequência muito específica. Não é uma frequência aleatória. Não é apenas um efeito do relaxamento. É uma frequência de aproximadamente 7,8 Hz, que coincide exatamente com o que os geofísicos chamam de ressonância de Schumann, a frequência eletromagnética natural entre a superfície da Terra e a ionosfera. Bentov percebeu que, quando o sistema nervoso entra nesse estado, algo fundamental muda na forma como o subconsciente processa e transmite informações. Ele deixa de funcionar como um filtro, aquele filtro que bloqueia, questiona e contradiz tudo o que a mente consciente tenta afirmar, e passa a funcionar como um transmissor ativo. Um transmissor operando em uma faixa de frequência que o campo ao redor realmente consegue receber. A maioria das pessoas que já tentou qualquer prática de manifestação passou por algo parecido. Você foca, você pede, você visualiza, você afirma e nada acontece. Ou, no máximo, algo pequeno e inconsistente acontece. Algo que você simplesmente não consegue replicar. Bentov explicou isso com uma analogia que qualquer engenheiro entenderia imediatamente. É como tentar transmitir um sinal de rádio usando um equipamento que está em conflito interno, com dois osciladores funcionando em frequências opostas. O que sai do transmissor não é o sinal que você programou, é ruído. E ruído não carrega informação. Ruído não chega a lugar nenhum. Na prática, isso significa algo simples e, ao mesmo tempo, perturbador. O pedido que você faz com a mente consciente raramente é o pedido que todo o seu sistema nervoso está realmente transmitindo. A mente consciente diz, eu quero abundância, mas o subconsciente, carregando décadas de programação emocional contrária, emite o sinal oposto com muito mais força, porque ele opera em um nível mais profundo e mais antigo do que qualquer pensamento que você consiga sustentar por alguns minutos de visualização. O campo não recebe aquilo que você declara. Ele recebe o sinal dominante. E na maioria dos casos, o sinal dominante não é o que você escolheu conscientemente. É o que o seu sistema aprendeu a emitir no automático. Bentov percebeu que a solução não está em forçar mais concentração, nem em repetir afirmações com mais intensidade, nem em aumentar a disciplina da prática. A solução está em entender que existe um estado específico do sistema nervoso, um estado que ele mapeou com precisão, onde o subconsciente, por um breve momento, se torna permeável o suficiente para receber uma nova instrução sem que ela seja imediatamente cancelada pelo ruído dos condicionamentos antigos. E esse estado não é raro. Agora presta atenção nisso, porque é exatamente aqui que quase todo mundo trava. E é por isso que a maioria nunca vê resultado de verdade. Porque não adianta você pedir, visualizar ou repetir afirmações, se o seu sistema nervoso continua transmitindo o sinal contrário no automático. E é justamente esse o ponto que o livro Seu Eu Superior, que está no primeiro comentário fixado abaixo desse vídeo, resolve de forma direta. Porque entender que existe um ruído interno já muda muita coisa. Mas saber como silenciar esse ruído e substituir ele pelo sinal certo na prática é o que realmente transforma a sua realidade. E é exatamente isso que esse livro entrega. Ele pega tudo isso que parece complexo, esse funcionamento do subconsciente, da frequência, do estado interno, e transforma em um passo a passo simples, claro, que qualquer pessoa consegue aplicar no dia a dia. Não é algo teórico, é um processo direto para você parar de transmitir esse sinal automático de escassez e começar a emitir um estado alinhado com aquilo que você quer viver. Se hoje você sente que pede, tenta, se esforça, mas parece que nada muda, que o dinheiro não vem com facilidade, que as oportunidades não aparecem, que tudo sempre volta para o mesmo lugar. Isso não é falta de capacidade, é esse ruído dominando o seu sistema, e o livro mostra exatamente como resolver isso, como acessar esse estado do sistema nervoso onde o subconsciente para de bloquear, como instalar uma nova frequência de forma rápida, e, principalmente, como fazer com que o seu corpo comece a responder de forma diferente, quase que imediatamente. Pessoas que aplicaram esse processo começaram a relatar mudanças muito rápidas. Dinheiro surgindo de formas inesperadas, oportunidades aparecendo com muito mais facilidade,
relacionamentos começando a fluir e até uma sensação de leveza que não sentiam há anos. Porque quando o sinal muda, o resultado muda junto. Se você quer parar de viver nesse conflito interno, onde você pede uma coisa e o seu sistema transmite outra, então vá agora no primeiro comentário fixado e acesse o seu eu superior. Porque uma coisa é entender que existe um mecanismo por trás disso tudo. Outra, completamente diferente, é aprender a usar esse mecanismo a seu favor. Isso que expliquei não é algo reservado para monges ou para pessoas com décadas de prática meditativa. Ele acontece naturalmente todos os dias em qualquer ser humano. O problema é que quase ninguém sabe o que fazer com isso, porque quase ninguém sabe que isso está acontecendo. Esse estado tem um nome técnico, tem um momento exato dentro do ciclo do sistema nervoso, e tem 5 etapas que, quando seguidas na ordem correta, transformam completamente aquilo que você está realmente transmitindo para o campo. Bentov não chamou isso de técnica espiritual, ele chamou de engenharia de estado. E essa diferença é muito importante, porque muda completamente a forma como você encara o processo. Uma técnica espiritual exige fé. A engenharia de estado exige entendimento. E entendimento, diferente da fé, não depende do seu humor, nem da sua disposição, nem do quanto você acredita em um determinado dia. Funciona porque o mecanismo por trás funciona. Da mesma forma que a eletricidade não precisa que você acredite nela para acender uma lâmpada. O primeiro passo que Bentov identificou, ele chamou de esvaziamento intencional. E é justamente o passo que a maioria das pessoas ignora, porque parece ser o menos produtivo. A lógica comum diz que para conseguir algo, você precisa focar no que quer. Bentov dizia o contrário. Antes de qualquer intenção entrar no sistema, o diálogo interno precisa ser silenciado. Não o ambiente, não os sons ao redor, mas aquela conversa constante que acontece dentro da sua mente. Aquela voz que avalia, compara, planeja e antecipa o tempo todo. Enquanto essa voz está ativa, o sistema nervoso permanece em um estado de alerta moderado. E nesse estado, o subconsciente permanece fechado. O esvaziamento intencional não é meditação no sentido comum. É a remoção deliberada do ruído interno para que o transmissor esteja limpo antes de receber qualquer nova instrução. O segundo passo é o ancoramento somático. E aqui, Bentov entrou em um território que poucos pesquisadores da época estavam dispostos a explorar com seriedade. O campo eletromagnético gerado pelo coração humano é, em termos mensuráveis, aproximadamente 40 vezes mais forte do que o campo gerado pelo cérebro. 40 vezes. Isso significa que a maior parte da informação que o seu corpo transmite para o campo ao redor não vem dos seus pensamentos. Vem do estado emocional instalado no centro do seu peito. O ancoramento somático é o ato de direcionar a sua atenção para essa região, não como imaginação, mas como um gesto físico real, de levar a sua consciência para o principal centro de transmissão do seu corpo. O terceiro passo é o que Bentov chamou de impressão emocional. E é aqui que a diferença entre o que ele propõe e o que a maioria das técnicas de manifestação ensina fica mais clara. Ele não estava falando sobre visualizar o que você quer. Visualização é um processo mental, e processos mentais acontecem principalmente no nível consciente. O que ele propôs é diferente. Sentir no corpo o estado emocional de alguém que já possui aquilo que está sendo buscado. Não a imagem, o estado. Não o cenário mental, a sensação real de como seria já estar do outro lado. Esse é o sinal que o campo lê. Não a imagem que você criou na mente, mas o estado que você conseguiu instalar no sistema nervoso, mantendo ao mesmo tempo o esvaziamento e o ancoramento ativos. O quarto passo é o colapso da linha do tempo, e esse é, talvez, o conceito mais contraintuitivo de todo o sistema que Bentov descreveu. O subconsciente não funciona com a mesma estrutura de tempo que a mente consciente usa. Ele não separa passado e futuro com a mesma precisão lógica. Para o subconsciente, a intensidade emocional de uma experiência é mais real do que o momento em que ela aconteceu. Isso significa que,
Quando você vive uma experiência emocional com intensidade e clareza suficientes no presente, o seu sistema nervoso e o campo com o qual ele interage tratam isso como algo real acontecendo agora, não como uma promessa para o futuro, mas como uma realidade atual. E realidades presentes reorganizam o campo de uma forma que promessas futuras nunca conseguem. O quinto passo é o mais difícil, não porque seja tecnicamente complicado, mas porque exige algo que vai completamente contra o impulso mais natural de quem deseja muito alguma coisa. Bentov chamou isso de desapego estrutural, e ele fez questão de diferenciar desapego de indiferença, porque a confusão entre essas duas coisas é exatamente o que faz a maioria das pessoas travar nessa etapa. Indiferença é a ausência de desejo. Desapego é a confiança profunda de que o sinal foi transmitido corretamente e que a ansiedade só atrapalha o transmissor. É soltar sem abandonar. É confiar sem se tornar passivo. É o fechamento do circuito, o momento em que a engenharia de estado está completa e o campo recebe o sinal sem distorção. 5 passos. Cada um deles sustentado por física, por biofísica, por dados que Bentov levou anos para reunir. Mas conhecer os passos não é o mesmo que entender por que eles funcionam. E entender por que eles funcionam exige olhar para algo que a maioria das pessoas prefere evitar. Se você já tentou visualização, afirmações ou qualquer prática baseada na ideia de que o pensamento atrai a realidade, provavelmente já passou por algo assim. Você aplica o método com dedicação, mantém a disciplina por dias ou semanas, sente que está fazendo tudo certo. E no final o resultado não aparece. Ou aparece de forma tão fragmentada que você nem consegue dizer que foi aquilo que causou. E então vem a conclusão mais perigosa de todas. Não porque dói mais, mas porque paralisa. Isso não funciona para mim. Bentov tinha uma resposta muito clara para isso. E não tem nada a ver com falta de fé, falta de merecimento ou falta de alinhamento com o universo. Tem a ver com a estrutura do sistema nervoso. O subconsciente humano não é uma folha em branco. Ele é um arquivo construído ao longo de anos, com base em experiências emocionais repetidas, crenças absorvidas antes de você ter capacidade crítica, traumas mal processados e padrões de resposta automatizados para economizar energia. Esse arquivo não fica parado enquanto você tenta manifestar algo. Ele está rodando o tempo todo em paralelo, com muito mais velocidade e muito mais força do que qualquer pensamento consciente que você consiga sustentar por alguns minutos. Toda vez que a mente consciente afirma "eu sou abundante", o subconsciente acessa o arquivo correspondente, compara com aquilo que está registrado como verdade. E, se o que está lá diz o contrário, ele cancela o sinal antes mesmo dele sair do sistema. Não por sabotagem, mas por eficiência. É para isso que ele foi treinado. A solução que Bentov propôs não foi repetir mais vezes, nem fazer afirmações mais elaboradas. Foi mudar o nível de acesso. Ele identificou que o subconsciente tem uma janela de abertura, um estado específico em que as paredes desse arquivo ficam temporariamente mais permeáveis, permitindo que uma nova instrução entre sem ser bloqueada imediatamente pelo conteúdo antigo. Esse estado é conhecido pela neurociência como estado θ, uma faixa de ondas cerebrais entre 4 e 8 Hz, localizada exatamente entre a vigília e o sono. Não é sono, e também não é estar completamente acordado. É o intervalo entre os dois. E ele acontece naturalmente todos os dias para qualquer pessoa. Nos minutos logo após acordar, antes da mente consciente assumir totalmente o controle, e nos minutos antes de dormir, quando a mente começa a desacelerar. Essa janela é curta. Em média, dura entre 5 e 15 minutos por vez. E justamente por ser curta, ela é tão poderosa porque nesse estado, o subconsciente não está com os mesmos mecanismos de defesa ativos que ele mantém durante o dia. Uma instrução emocional, introduzida com clareza e intensidade nesse momento, tem uma chance muito maior de ser registrada como verdade nesse arquivo, comparada à mesma tentativa feita no meio do dia com a mente consciente totalmente ativa. O problema é que a maioria das pessoas passa por essa janela todos os dias, sem perceber absolutamente nada do que está acontecendo.
Eles acordam e imediatamente pegam o celular, leem notícias, respondem mensagens, ativam o estado de alerta antes mesmo do sistema nervoso sair completamente do estado teta e vão dormir da mesma forma, rolando o feed, assistindo algo na tela, colocando dentro do subconsciente, justamente no momento de maior abertura, o mesmo tipo de conteúdo que domina o dia inteiro: urgência, comparação, escassez, conflito. Não por má intenção, mas por desconhecimento do mecanismo. Bentov dizia que o ser humano moderno é extremamente sofisticado em muitas áreas e completamente analfabeto em uma das mais importantes: o entendimento de como o próprio sistema interno funciona. E esse desconhecimento cobra um preço muito maior do que simplesmente fazer práticas que não funcionam. Ele define a frequência base que o seu sistema nervoso emite o tempo todo, esteja você praticando ou não. E é exatamente essa frequência base, não a intenção que você declara em momentos de foco, que o campo ao seu redor realmente lê. Essa é a parte que muda tudo. Não como uma frase bonita, mas como uma observação técnica que Bentov levou anos para explicar com precisão. Porque isso vai totalmente contra a lógica comum. A lógica comum diz que para mudar o que está fora, você precisa fazer coisas diferentes. Bentov dizia que isso está parcialmente certo, mas completamente errado na raiz. Fazer coisas diferentes sem mudar o estado interno que gera essas ações é como mudar os móveis de um cômodo sem mexer na estrutura da casa. A aparência muda por um tempo, mas a base continua igual. Dentro do modelo que Bentov construiu com base na física e na biofísica, o universo não funciona como um sistema de recompensa. Ele não avalia intenção, não mede esforço, não julga merecimento. Ele funciona como um espelho extremamente preciso, que reflete aquilo que o seu sistema nervoso está emitindo de forma constante. E o que você emite constantemente não é o que você pensa quando está tentando manifestar algo, é o que você sente quando não está prestando atenção em nada disso. É o estado emocional automático do seu corpo enquanto você dirige, enquanto espera, enquanto lava a louça, enquanto acorda no meio da noite sem motivo. Bentov chamou isso de frequência base. E essa frequência base não é construída por pensamentos. Ela é construída por anos de respostas emocionais repetidas. É o jeito que o seu sistema nervoso aprendeu a sentir a vida no dia a dia. Não nos momentos de prática, mas no fluxo normal da existência. Duas pessoas podem aplicar exatamente o mesmo método, com a mesma disciplina, pelo mesmo tempo, e ter resultados completamente diferentes. Não porque uma acredita mais, mas porque a frequência base de uma está enraizada em um estado de completude, de suficiência, de pertencimento ao fluxo da vida, enquanto a outra, mesmo dizendo palavras positivas, continua operando em um estado de falta, de urgência, de algo que está sempre faltando e precisa ser preenchido. O campo não lê palavras, não lê imagens mentais, não lê afirmações, ele sente o estado. E o estado que ele percebe com mais clareza não é aquele que você cria por alguns minutos, é aquele que o seu sistema nervoso mantém nas outras 23 horas e 40 minutos do dia. Essa é a matemática real da manifestação segundo Bentov, e ela explica com uma precisão que nenhum pensamento positivo consegue alcançar, porque o resultado de qualquer prática sempre acaba sendo uma continuação do que você já é, e não do que você diz que quer ser. Mudar essa frequência base não é um exercício mental, não é questão de disciplina de pensamento. É uma intervenção profunda no sistema nervoso, consistente o suficiente para que o estado emocional automático comece a mudar. E isso exige algo muito maior do que uma técnica de 5 minutos por dia. Exige entender como o sistema nervoso e o campo interagem em um nível que quase ninguém foi ensinado a considerar. Exige entender que transformação não acontece em um momento de insight, mas em um processo contínuo, no corpo, na frequência, no jeito que o sistema aprende, com o tempo, a se estabilizar em um novo estado. Bentov passou anos mapeando exatamente como esse processo acontece, e a descoberta mais perturbadora que ele deixou registrada não é técnica, é sobre a própria natureza do desejo de mudar.
A observação final de Bentov é, ao mesmo tempo, a mais simples e a mais difícil de aceitar. A maioria das pessoas passa a vida inteira pedindo para o universo mudar o que está do lado de fora, enquanto mantém, com uma consistência impressionante, exatamente o mesmo padrão interno que criou aquela realidade desde o início. Não por teimosia, não por falta de vontade de mudar, mas porque ninguém ensinou que o externo não é a causa do que você sente. Ele é o reflexo daquilo que você emite. E enquanto essa inversão não for realmente compreendida, não como uma ideia bonita, mas como algo que muda a forma como você vive o dia a dia, qualquer tentativa de transformação vai continuar produzindo o mesmo resultado. Mudanças superficiais que não se sustentam, melhorias temporárias que voltam ao ponto inicial. E aquela sensação persistente de que ainda existe algo essencial que você não entendeu. O ciclo que Bentov descreveu é brutalmente simples. A realidade externa gera uma reação emocional. Essa reação confirma e reforça o estado interno que já existia. Esse estado reforçado continua emitindo a mesma frequência base. E o campo continua refletindo uma realidade compatível com essa frequência. O ciclo se fecha, se repete e se aprofunda. E nada muda de verdade. Não importa quantos livros você leia, quantos cursos você faça, quantas práticas você tente incluir na sua rotina. O ciclo não se quebra com mais informação. Ele se quebra quando o estado interno do sistema nervoso muda de forma real e se torna o novo padrão automático. E é aqui que Bentov chega ao ponto mais radical de tudo o que ele descobriu. A consciência humana não é um observador passivo da realidade. Ela participa ativamente da construção dela. Não no sentido poético, não como uma metáfora, mas no sentido físico. O estado de consciência de quem observa interfere diretamente no comportamento dos sistemas com os quais ele interage. Isso não é filosofia. É o que a física quântica vem mostrando há décadas, e foi exatamente isso que Bentov aplicou ao estudo do ser humano como um campo de frequência dentro de um campo maior. A consciência não apenas observa o que existe, ela participa do que existe, e essa participação é determinada em grande parte pelo estado interno de quem está observando. Na prática, isso muda tudo. A transformação da sua realidade externa não começa quando você recebe aquilo que quer. Ela começa quando você consegue sustentar, de forma consistente, o estado interno de alguém que já vive essa realidade. Não é quando eu tiver, eu vou me sentir diferente. É quando eu começo a me sentir diferente de forma constante. O campo reorganiza o externo para refletir isso. A sequência está invertida, e enquanto ela continuar invertida, o esforço vai ser enorme, e o resultado sempre menor do que esse esforço. Bentov não viveu o suficiente para ver até onde suas descobertas poderiam chegar. Mas o que ele deixou registrado já é suficiente para mudar completamente a forma como qualquer pessoa se relaciona com o processo de transformação. Desde que essa pessoa esteja disposta a fazer algo muito mais difícil do que seguir um método, estar disposta a olhar com honestidade para a frequência que está emitindo, nos momentos em que não está tentando manifestar nada, nos momentos comuns, nas reações automáticas, na forma como o corpo responde às situações de sempre. Porque é nesses momentos, e não nos momentos de prática, que a frequência base se revela. E é essa frequência, não a intenção declarada, que determina o que o campo devolve. O que Bentov deixou não foi um método para conseguir coisas. Foi um mapa para entender quem você está sendo, enquanto tenta conseguir essas coisas. E quando esse mapa é realmente compreendido, o ato de pedir deixa de ser um pedido. Ele se torna um ato de criação. Não de alguém que espera, mas de alguém que entendeu como o sistema funciona. Esse sistema não foi feito para te ajudar a conseguir coisas. Ele foi mapeado para te mostrar quem você está sendo, enquanto tenta conseguir. Então a pergunta real não é o que você quer. A pergunta real é: qual frequência você está emitindo agora, nos momentos comuns, nas reações automáticas, no piloto automático? Porque é isso que o campo está lendo. E tudo começa com uma decisão. Se esse conteúdo mexeu com algo dentro de você, deixa o seu comentário aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sino, porque o que vem nos próximos vídeos aprofunda ainda mais esse caminho. Agora,
É com você.